tá conseguindo me ouvir direitinho? Coloca aí um oi, pessoal do Face, se vocês estão conseguindo me ouvir. Aqui eu tô conectando o Instagram ainda. Juliana, boa noite, vocês estão me ouvindo? Neiva, deixa eu ver se a Neiva respondeu aqui. Eu só preciso saber se tá tudo certo. Oi, Fabiana, Vivi. Olá, Fernanda, se tá tudo certo. Oi, Sandra. Tá todo mundo ouvindo, né, gente? Vocês vão avisando se o som tá tudo certo. Saudade aqui das nossas terças-feiras. Acho que vocês entenderam, né? Porque eu não fiz nas outras duas, porque né, já tinha conversado, já tinha feito a live com o Newton, que por sinal foi maravilhosa, né? Todo mundo gostou muito. E então por isso que eu acabei pulando 2 terças, mas estou aqui de volta. Fátima, o nome da minha mames. Oi, querida. Jeane, Nilson. Nossa, que legal, Nilson. Nilson do Centro Espírita, lá da Bahia. Agora voltou aqui pro Face também, né? Que quando eu convido alguém, né? No caso, pelo menos eu não sei fazer. E eu tinha convidado o Newton e eu não conseguia passar também pro Facebook. Gente, boa noite pra vocês. Hoje o tema aqui tá meio quente, hein? Oi, Ana. Bom, já tô tranquila aqui que a minha assistente chegou. Boa noite, Joneia, Elizabeth, Fábia. Vocês vão colocando aí depois um joinha, um coraçãozinho para ver se a live chega para mais pessoas, porque o Instagram ele precisa aí desse movimento para mandar. A minha prima Duda, tudo bem, Duda? Gente, eu achei tão interessante os questionamentos, né? Porque eu sempre coloco aquela caixinha de pergunta no Instagram, né? Para que as pessoas consigam falar o que elas queriam ouvir aqui, né? Porque essa live de terça-feira é exatamente com esse intuito. Tirar as dúvidas de vocês. Deixa eu ver se meu celular para aqui agora. Tirar as dúvidas de vocês. E eu achei muito interessante, né? Os questionamentos. O Gustavo, boa noite. O questionamento é sobre a pandemia. Eu acabei não falando ainda nada sobre a pandemia. Eu acho que agora chegou o momento. Vou até aderir, gente, uma fala do Newton, porque falar sobre luto é muito difícil, vocês não têm ideia. Por quê? Quando a gente trabalha com outras questões, é tudo muito mais tranquilo. Quando a gente fala do luto em si, a gente está trabalhando com a maior dor do mundo, né? E as pessoas que buscam ouvir sobre o luto são pessoas que estão doídas, que estão feridas, que estão sangrando. E eu achei muito interessante que todo final de live, e eu quero fazer sempre agora no começo, o Newton fala, olha, gente, desculpa se eu falei alguma coisa, e eu quero sempre dizer isso pra vocês, gente, porque é muito complicado falar sobre isso. E eu não quero falar como a maioria das pessoas falam, assim, sempre com esse pesar. Eu quero realmente trazer pra vocês o que está por trás da dor do luto, né? Porque todo mundo aqui conhece a dor, todo mundo aqui sabe tanto que ela machuca, isso eu não tenho dúvidas, e que dói porque a gente perdeu alguém muito querido, muito amado, ok? Até aí todo mundo sabe. Mas o meu objetivo com o Superar para Viver, né, com aqui o Facebook, é para eu levar para vocês um conhecimento a mais, tá? Para que vocês entendam o que está por trás de tudo isso, né? Por trás dessa dor, porque a forma que eu sinto luto, a forma que eu vou vivenciar esse momento mais difícil, porque eu desafio as pessoas a acharem um outro momento, algo que seja mais difícil do que o luto. Eu realmente desafio. Então, por trás dessa maior dor do mundo, existe motivos que aumentam ou não essa dor. Então, para falar sobre isso, não é tão simples. As pessoas, elas estão realmente muito feridas.
E como é que eu vou mexer, né, em outras questões? Eu vou mexer em questões emocionais, psicológicas, sociais, espirituais, no meio da dor. Mas eu preciso, né? Eu faço aqui com vocês, logicamente com uma escala bem menor, o que eu faço com os pacientes. Quem aqui já foi, né, já foi paciente ou ainda sabe que quando eu estou no atendimento, eu sou um pouquinho mais quente, assim, eu brinco. Eu falo para meus pacientes assim, vocês querem com pimenta ou sem pimenta o atendimento? Por quê? Eu acabo indo um pouquinho mais profundo. A gente precisa entender como funciona a nossa mente humana, né? Essa mente, como que funciona todo esse processo para que a gente elimine as dores desnecessárias. Porque no luto tem a dor que ela é inevitável, que é a dor da saudade, a dor da ausência física, mas existem várias outras dores, né, que elas são desnecessárias e que a gente pode eliminar. Que são, né, que eu sempre falo, as crenças sociais, as culpas, nessas dores internas. E hoje eu quero falar dessa questão do perfil emocional, né? O perfil psicológico é o que está por trás de uma dor muito grande, porque o que vai doer em todo mundo, tá? Sem problema algum. Mas o que está por trás de quando a dor é realmente insuportável, né? Uma das maiores crenças relacionadas ao luto é: quanto mais eu amar a pessoa, maior vai ser a dor. E não é bem assim que funciona, porque existem pessoas que amam muito, 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 né? Que tiveram aí a maior dor de todas, porque dentro do luto tem as dores ainda que são mais potencializadas, como perder um filho ou uma morte trágica, mas tudo tá muito relacionado ao perfil emocional da pessoa, né? Como a pessoa, como é o tipo de equilíbrio da pessoa, esse funcionamento emocional dela, isso vai fazer grande diferença no jeito de eu sentir, de eu vivenciar o luto. Tá todo mundo me ouvindo bem? Vocês colocam aí o joia. Se vocês estão conseguindo me ouvir bem, coloquem aí um ok, para fluir aqui meu pensamento. Sandra, pessoal aqui do Face, eu acho que tá tendo até um delay, porque eu pergunto e demora um pouquinho para chegar. Tá tudo jóia aqui. Ok, a minha assistente apareceu. Então, gente, o que eu quero? Ó, o pessoal do Face aqui que não respondeu. Vocês mandam aí um joinha no Face. O que eu quero falar com vocês, então, sobre a pandemia, gente? O que todo mundo tá falando, né? Porque é dor, é muita gente morrendo, ok, tá? Isso aí todo mundo já sabe. Mas eu quero falar com vocês, inicialmente, né, sobre a fragilidade humana. Nós somos seres frágeis, né? A morte é certa. Eu não gostaria de estar falando isso com vocês, tá? Eu não gostaria. Eu gostaria de dizer que dependendo do que a gente faça, não vai acontecer a morte, mas eu não posso. Então aqui eu quero falar sobre a realidade. Então, o ser humano, né? Os humanos, nós somos frágeis. Parece que não, mas nós somos. A morte é certa. A gente precisa entender da fragilidade e dessa realidade. Então, o que a pandemia está fazendo, né? Que está o tempo inteiro agora falando de mortes, mortes, mortes. Antigamente, eu quero que vocês coloquem um joia. Se vocês, quem aqui tinha costume de assistir aqueles jornais que a gente brincava que escorria até sangue das paredes, né? Não vou aqui falar nomes, mas assim, tem alguns canais que são realmente bem complicados. Quando você colocava para assistir o jornal, era só morte, assassinato, doença, você passava até mal de ouvir tanta notícia ruim. O que a gente fazia? A gente mudava de canal, né? Não quero assistir, quero fingir que nada disso acontece. E a gente mudava, só que agora não dá mais para mudar. Vocês já perceberam? Que em todos os lugares que a gente coloca, bobear, a gente está assistindo desenho, entre uma propaganda de um desenho e de outro, vem lá uma notícia do Covid, de mortes e mais mortes, e o número só cresce.
Então isso, gente, a morte que sempre existiu, que é uma realidade, que é um fato humano, ok? Ela está sendo muito mais vista. E é interessante, porque para mim que perdi alguém antes da pandemia, eu me sentia às vezes sozinha. Eu falava, gente, mas por que ninguém fala disso? Por que dói tanto em mim e ninguém fala desse assunto? Né? Eu me sentia até incompreendida. A gente não podia falar. Às vezes, quando você estava comentando algo num lugar, as pessoas até saíam de perto. Deus me livre, não quero falar desse assunto. Mas a morte faz parte da vida. E eu realmente, a gente não tinha espaço para falar. Então, a pandemia veio para, eu acho que, trazer aí vários assuntos. Aqui a Vivi colocou assim, é um bombardeio a toda hora, 24 horas, e isso, gente, é péssimo, tá? Sabe por que eu vou falar pra vocês que é muito ruim? Porque o nosso emocional, ele, quando a gente fica muito abalado, com muito medo, o que acontece? A nossa resistência cai, tá? Então, ó, depois de quase um ano de pandemia, começaram até a falar que realmente, né, tem outras variantes e tal, mas por que essas mortes? As pessoas estão em pânico. Quanto maior o medo, quanto maior a ansiedade, a angústia, o que acontece? A nossa resistência cai, né? Quando a resistência cai, nós pegamos mais vírus, a gente fica muito mais doente. Isso é muito... Eu tenho exemplos, né? Famílias que às vezes as crianças ficam doentes sempre. Sabe? Toda semana, todo mês a criança está doente. Por quê? O ambiente familiar não está bom. O ambiente familiar está ansioso, está tenso, está tendo muitas brigas. E essa questão tensa deixa as crianças mais doentes. Por quê? Porque cai a resistência. Então, esse monte de informação, né? E esse monte de mortes que é o tempo inteirinho que a gente fica ouvindo, isso destrói a nossa imunidade, a nossa resistência. Então, mesmo que vocês falem, a gente gosta tanto de assistir, de saber das notícias, tudo bem. Mas, gente, pelo amor de Deus, que quando vocês terminem, né, de assistir tudo isso, que vocês façam esse trabalho reverso para baixar, para melhorar a nossa energia, a nossa vibração. Vão ouvir alguma meditação, ouvir alguma música que agrada muito, assistir algo interessante, tá? Porque a gente precisa voltar a nossa energia para uma energia boa. Por quê? Ficar 24 horas com morte, doença, hospital, falta de UTI, esse medo, isso dificulta muito, prejudica demais a nossa resistência, tá? E isso não vai ser legal. E a pergunta que não quer calar, né, que hoje eu falei que eu ia conversar com vocês sobre esse sentimento que muitas pessoas têm, tá? Muitas mesmo, é um sentimento totalmente humano, mas é muito importante que a gente fale sobre ele, e eu vou falar aqui abertamente com vocês, tá? Enquanto eu estiver falando, vocês podem fazer perguntas. Eu sei que muitas vezes, né, falar do nosso mundo interno dói um pouquinho, mas é importante, é muito importante, principalmente esse assunto, que as pessoas estavam questionando assim, olha, quando eu perdi, vou dar um exemplo aqui, eu perdi minha mãe, eu fico com um pouco de raiva quando eu sei que alguém se recuperou do Covid. Foi aí que surgiu o assunto. Por quê? Se a minha mãe não se recuperou do Covid, isso foi o que a seguidora me passou, por que as outras pessoas estão se recuperando? Não é justo, né? Por que tem pessoas que morrem e tem pessoas que se recuperam? Gente, isso é muito complicado. Como é que a gente vai dar conta da justiça? Justiça dos homens, justiça divina, é difícil isso, né? Mas eu achei interessante porque na hora que eu coloquei a pergunta, né, esse questionamento da seguidora, aí choveu meu direct de questionamentos também, né? As pessoas ali, olha, eu também sinto isso. Vou dar um exemplo para você, gente, eu não vou nem falar do Covid exatamente, tá? Especialmente. Antes do Covid, eu atendo pessoas que perderam filho, por exemplo. E aí a pessoa fala pra mim, eu acho totalmente injusto, porque que eu não tenho o meu filho mais e as outras pessoas têm?
Por que aconteceu comigo? E isso, até a Flávia colocou aqui, eu penso e me sinto péssima. Sim, mas Flávia, e para todas as outras pessoas que também estão pensando nisso, é humano esse sentimento. Eu não vou falar pra você, gente, que eu nunca senti, porque eu senti. Logo no início do luto, né? Não que eu senti raiva, não. Mas eu senti, quando eu vi as pessoas abraçando a mãe, quando eu via minhas amigas que tinham mãe, ou o Dia das Mães, né? Que todo mundo ia poder almoçar com a mãe, abraçar. Eu sentia isso. Eu falava, meu Deus, mas por que eu não posso, né? Por que comigo? Gente, foi muito bom eu ter pensado assim, porque fez eu achar uma resposta, né? Aquela angústia era tão grande de que, por que comigo, né? Que eu não aceitei pensar assim, como tem muita gente aqui falando, eu penso isso, mas eu me sinto mal por pensar assim. Eu também, Juliana, Vivi, eu também me senti mal. Quando eu senti isso, eu fiquei mal. E aí eu comecei a não aceitar esse sentimento, porque eu falei, isso não é meu, né? Apesar que o ser humano, ele tem disso. Nenhum ser humano, gente, é totalmente bom, nem totalmente ruim, tá? Todos nós, eu, vocês, todos os seres humanos, nós temos a capacidade de fazer as bondades e as maldades. O que vai mudar é o que eu vou predominar em mim. Mas todos os humanos, todos, eles têm essa capacidade de fazer o bem ou o mal. Vai depender do que eu quero aguçar em mim. Então, eu não aceitei esse sentimento, eu não queria isso. E eu lembrei, uma vez eu estava assistindo uma reportagem, eu não lembro agora, que faz tempo, faz né, quase mais de 4 anos. Eu assistindo uma reportagem de uma menina que a mãe dela faleceu no parto. Então, quando ela nasceu, a mãe faleceu. E a menina falou assim, eu gostaria muito de ter vivido com a minha mãe, nem que fosse um dia. E ela foi contando essa vontade dela ter vivido com a mãe. E falou uma coisa até que ela falou assim, eu queria ter uma foto com a minha mãe. Aí teve uma pessoa que fez uma montagem de uma foto da mãe dela, mais, porque hoje em dia a gente tem a tecnologia, mais uma foto dela e fez uma montagem. Nesse momento, gente, eu me senti muito mal. Por quê? Por que a gente se compara, né? Por que eu estava me comparando com as pessoas que tinham, né, mães ainda, sendo que eu podia me comparar com as pessoas que nunca tiveram, né? Eu vivi com a minha mãe, eu convivi com ela 35 anos da minha vida. Eu sei que tem pessoas que convivem até os 70 anos, 75, 80. Mas existem pessoas que nunca conviveram um dia. Então, se a gente for pensar em comparação, a comparação que a gente está fazendo, poxa, por que eu não tenho e os outros têm, só vai levar a tortura, angústia, tristeza, isolamento, ela só vai trazer coisas ruins. Quando a gente se compara com pessoas, né, no meu caso, que nunca tiveram, que nunca conviveram, ou que perdeu a mãe com 5 anos, 10 anos, 15 anos, enfim, a gente desenvolve na gente uma gratidão, né? A gente passa desse sentimento de lamentação para um sentimento de gratidão. Isso é muito importante. A Liana colocou aqui, ó, já estou pensando como vai ser o Dia das Mães. E aí, eu falo aqui para a Liana, quando vem a tristeza, a gente tem que fazer essas comparações também. A gente tem gente que não teve a chance. Então, a lamentação só piora a nossa energia e só aumenta a nossa tristeza. A gratidão, ela só melhora a nossa energia, faz com que a gente enxergue os outros, a gente acaba tendo um olhar para o mundo diferenciado, a gente consegue ajudar mais as pessoas quando a gente desenvolve um olhar de gratidão. A gente, na verdade, acaba sendo mais útil para nós mesmos, né? Porque a gente vai se fazer um bem, e útil para os outros, porque nós não vamos ter essa energia pesada. Aqui a Valdilene colocou, meu sentimento de tristeza profunda
de meu filho não estar aqui. E aí, provavelmente, a Valdilene, no começo, aqui ó, eu vejo os filhos das minhas amigas e fico triste. E isso que eu quero, né, que eu queria propor essa reflexão para vocês. Porque esse é um sentimento, né? Todos nós temos, gente, mas esse é um sentimento de egoísmo, tá? Quando eu quero, eu fico tão preocupada. O que é o egoísmo, para começar, né? Quem não sabe. O egoísmo é uma preocupação exagerada com as minhas coisas, né? O egoísmo é quando eu só penso em mim, eu penso muito no que eu quero, no que eu preciso. É sempre esse eu, só para vocês entenderem. Todos nós temos, tá? Todos nós temos características egoístas, gente, todos. Só que na nossa sociedade, no Brasil, isso é mais aguçado. Eu não sei se vocês sabem disso. O Brasil é um país que estimula a competição, é um país que estimula o jeitinho brasileiro, é um país que estimula a lei da vantagem. Então, ser bom aqui no Brasil, para muitas pessoas, é como se fosse a pessoa é tola, por exemplo. E não é verdade. Só que nós crescemos com essa visão cultural, tá? A gente cresce. Se você... Vou dar um exemplo aqui. Eu tô lá no recreio, né? Sou criança. E eu acabo dividindo o meu lanche com alguém. Aí eu chego em casa e conto pra minha mãe fala assim pra mim: não, larga de ser boba, o lanche era seu. E aí, a cultura já vem com esse peso. Às vezes a própria família já faz isso também, sem perceber. E aí eu falo, gente, meu amigo tava passando fome e eu dividi, tá certo. Só que aí vem às vezes uma mãe, um pai e fala assim: não, o lanche era seu, você não tem que dividir nada. Pronto, isso é um exemplo, tá, gente? Aí a pessoa vai crescendo com esse sentimento do meu, eu não divido, eu quero pensar no que é melhor pra mim, não no que é o melhor pro coletivo. Pronto, aí tá armado. A gente acha nesse momento que a gente tá pensando na gente, no eu, que a gente tá se protegendo, mas é o contrário. Nós estamos sendo nossos maiores inimigos. Por quê? No momento que eu só penso em mim, a minha energia tá terrível. Eu acabo baixando a minha resistência, eu acabo deixando a minha vibração péssima e vai acontecendo coisas até piores na minha vida e eu não entendo por quê. Tudo por causa de uma vibração. A Flávia colocou assim: e mais ainda, não gosto mais de ver casais se declarando. Senhor, me ajuda. O Senhor vai te ajudar, Flávia, e eu também. Gente, isso é humano. Eu quero que vocês entendam. É humano, mas eu preciso falar essas coisas pra vocês. Porque se não for eu, quem que vai falar? Eu já passei, né? Vocês sabem que já fiz um ano de Instagram. Eu já passei desse medo, porque antes eu tinha muito receio. Várias pessoas vêm me criticar no direct, no WhatsApp, mas eu acho que alguém precisa falar, alguém precisa expor esse mundo interno e o quanto esse mundo interno prejudica e contamina a nossa vivência do luto. Então, pessoas que nós somos brasileiros, a gente já veio dessa cultura geral. Aí, às vezes, a nossa cultura familiar, gente, os nossos pais não queriam o nosso mal. Pelo contrário, eles queriam o nosso bem. E aí falava: pega tudo pra você, é o seu. Ó, não divide. Quando você for comer, come lá. Gente, alguém se identifica? Alguém já ouviu alguma coisa disso? Porque isso é muito comum entre os pais. Olha, eu tô te dando isso, essa boneca, mas é pra você brincar, não divide. Se vocês já ouviram algumas situações dessa, a Fernanda colocou, também penso, esse pensamento faz mal. Cada um tem sua história. Se vocês já vivenciaram, se vocês já ouviram, se vocês já foram vítimas até disso, coloquem um joia. Por quê? Isso é muito comum. É muito comum acontecer. Uma vez, a minha filha, eu tenho uma consciência maior, tá, gente? Porque eu trabalho com isso. Minha filha chegou em casa, coitada, eu só dou exemplo dela.
ela estava chegando da escola e ela chorava muito. Ela tinha uns 6 aninhos, ela chorava muito porque ela queria pegar a boneca da amiguinha e a amiga não deixou. Ela falou, não, é minha, e não quis deixar ela brincar. E ela chorava muito. Aí eu falei assim, filha, se amanhã você levar a sua boneca e a sua amiga pedir, o que você vai fazer? Aí minha filha falou assim, eu vou falar não também. Pronto. Você entendeu? Olha só. Aí isso vai passando de pessoa para pessoa. Eu falei, não, filha, não é porque você recebeu isso de alguém que você precisa fazer isso também. Vamos refletir, vamos pensar melhor numa outra forma de você falar para sua amiga que você não gostou do que ela fez. Aí ela ficou olhando para mim porque na hora eu falei, não, também vou esconder, não vou deixar ninguém pegar. Isso é comum. E eu sei, porque eu faço muita orientação com pais, né? Eu sou especialista em família. E quando eu conto essa história, a maioria dos pais falam, imagina, eu ia falar para guardar a boneca para aquela menina nunca mais deixar brincar. Isso é natural, isso é do ser humano. Só que o que a gente está fazendo? Aguçando o sentimento do egoísmo, do meu. E aí lá na frente, quando vier o momento de luto, o que vai acontecer? A gente vai sofrer muito mais, né? Um pensamento que a gente estava se achando, né? Que estava nos protegendo, né? Do meu, e a gente está piorando nossos sentimentos. Gente, vocês estão ouvindo o pessoal aqui do Instagram? Porque deu a impressão de estar travado. Colocam aí um joinha pra mim, se vocês estão me ouvindo. Aqui no Face tá tudo certo? Coloquem aí um joinha pra mim, gente, porque eu tô com a sensação que travou. Pessoal aqui do Instagram. Olá, gente. O do Face tá tudo certo, né? Eu tô achando que travou o Instagram. Pera aí. Deixa eu só tentar aqui voltar. Gente, vocês estão conseguindo me ouvir aqui no Instagram? Tá, travou. Vocês coloquem aqui, gente, se travou por muito tempo, tá? Porque eu percebi que tinha alguma coisa. A Ana colocou que a alimentação só piora, acho que é o meu que estava travado aqui. Então, gente, o que acontece? Esse egoísmo, todos nós temos egoísmo, pelo amor de Deus. Mas, quando a gente vive numa sociedade que já estimula a lei da vantagem, os nossos pais que não queriam, não é por maldade, mas querem nos proteger e falam, não, pega e segura, pronto. Quando lá na frente o luto aparece, a gente não consegue aceitar, porque a gente fala, não, mas por que comigo? Né? Por que tem pessoas que têm mãe, que têm pai, que tem e eu não tenho? O que eu quero dizer com isso pra vocês? Que sempre, gente, que por trás de dores excessivas existem comportamentos, existem personalidades, existem sentimentos que estão mais aguçados. Aqui a Fábia colocou, domingo faz 2 meses que Deus levou meu filho. Nossa, Fábia. Sei que a vida continua para as pessoas, mas fico revoltada quando posto fotos se divertindo, me sinto muito mal com esse sentimento. Fábia, gente, é normal, eu quero muito que vocês entendam isso. É normal esse sentimento, só que a gente não pode ficar nele. A gente precisa identificar ele e buscar ajuda para trabalhar. Por quê? Vocês sabem que tem pessoas que sentem ao contrário disso, tá? Eu vou dar um exemplo aqui da Fátima Bernardes, porque é uma pessoa conhecida, mas é bem interessante, que uma vez eu vi uma reportagem dela. Para quem ainda não sabe, a Fátima Bernardes teve trigêmeos. E por ela ter trigêmeos, os 3 ficaram na incubadora quando nasceram. E a Fátima Bernardes ficou muito tempo lá com os filhos dela na incubadora, no hospital. E ela conheceu várias outras mães, tá?
que também tinha filhos lá no hospital, na incubadora. Então, foram várias mães com bebês recém-nascidos na incubadora. Na UTI, né, no neonatal, enfim. Só que, depois de um tempo, a Fátima Bernardes saiu com os 3 filhos. Os 3 conseguiram se desenvolver, recuperar e foi para casa. E naquele dia, ela se sentiu muito mal. Olha que interessante, por quê? Ela viu mães que só tinham um bebê, ela tinha 3. Mães que só tinham um bebê saindo sem nada nos braços. Gente, vocês têm ideia que existe o sentimento ao contrário? Ela se sentiu muito mal, e eu só tô dividindo essa história com vocês porque é uma história muito bonita, né? Eu não quero aqui falar, né, mal de ninguém. E quando eu vi isso, eu falei, olha que maravilha. Ela ficou muito angustiada, muito deprimida, porque ela foi embora com os 3 filhos e ela viu mães indo embora sem nenhum. Olha que interessante, gente, o que é a comparação na nossa vida? As mães que saíram sem nenhum filho podiam realmente falar do caramba, a outra ali saiu com 3 e eu que só tinha um. Nós não sabemos, gente, tem várias respostas que nós não vamos ter, né, várias perguntas que vão ficar sem respostas. Mas a gente precisa fazer a nossa parte. Então, sentir essas sensações é totalmente normal e humano. Permanecer por muito tempo nesses pensamentos não é saudável. Para nós, para os outros, não é saudável. Aqui, ó, eu não gosto mais de datas comemorativas, fico mal. Provavelmente porque a gente vê festas, vê pessoas se divertindo e falta algo na gente. Mas o que eu falo pra vocês? É a hora da gente organizar o nosso lado, né? Nossas emoções, organizar as nossas características psicológicas para que a gente seja feliz também nas datas comemorativas. Vocês entendem que eu não preciso tirar as pessoas da felicidade, eu posso entrar nessa felicidade. Marina, você esqueceu que eu perdi alguém que eu amo? Tudo bem, você perdeu uma pessoa que você ama, 2, 3, mas e todas as outras que estão aqui, que ainda fazem parte da vida de vocês? Como é que fica? Então, por que eu adoro falar isso? Sempre diante de muitas, na verdade, ausências, existem muita presença também. E então, ao invés de eu tirar as pessoas da dor, tirar as pessoas da alegria, eu saio da minha dor e entro nessa alegria também. O nosso movimento tem que ser ao contrário. Tá tudo certo aí, gente? Vocês estão me ouvindo? Deixa eu só ver o que minha assistente colocou aqui, ó. A lamentação piora o nosso estado. Que já é doloroso, exatamente. Mas o olhar de gratidão gera a utilidade para nós mesmos e para o próximo. Ana, exatamente isso, tá? Que a gente, quando a gente sentir, né, esses sentimentos, essas emoções, que é totalmente humano, que a gente entenda que a gente não precisa ficar nisso por muito tempo, né? Que tem formas de vocês se organizarem para sair dessa dor. A Dani colocou aqui, ó, parece que estou melhorando, de repente desmorona de novo. Não aceito, dói demais. Faz 2 anos que perdi minha mãe, ela era tudo para mim. Dani, essa questão de eu estou bem e depois eu desmorono é a famosa oscilação, tá? E isso a gente vai ter sempre. Mas, Dani, o que você precisa ficar bem atenta é que essas oscilações não estejam aumentando. Porque o interessante é que elas diminuam. Então, se você está vivendo o início de um luto, por exemplo, 6 primeiros meses, todos os dias a oscilação vai e volta, é bem mais intenso. Quando a gente já tem mais tempo, tipo 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, tem gente de 10 anos de luto, essas oscilações, elas deveriam diminuir. Porque senão pode ser considerado um luto patológico. Então eu falo pra vocês, gente, se a organização não estiver chegando, se as dores estiverem aumentando, a oscilação também, é hora de pedir ajuda. Por quê?
Uma das maiores crenças é que ninguém pode me ajudar no momento de luto. Pode sim. O conhecimento ajuda muito. O conhecimento faz com que a gente entenda a nossa dor, elimine as dores desnecessárias. Eu quero falar aqui com vocês, gente, sobre a pandemia, que é exatamente o que eu tô falando aqui agora, tá? Não sei se vocês lembram que no início da pandemia, se vocês concordarem com o que eu estiver falando, vocês colocam um sim ou um joia. O início da pandemia, ninguém sabia o que ia acontecer. As pessoas ficaram desesperadas. Correram no supermercado, não sei se vocês lembram disso, e começaram a fazer estoques de comida, de álcool em gel, de máscaras. Vocês lembram disso? E isso é muito interessante porque num momento de dor, num momento de sofrimento, num momento de incertezas, tudo que a gente tem dentro da gente é aguçado, tá? Lembra disso. Então, se eu tô vivendo, não tô com dor, tá tudo certo. Mas no momento que eu tiver uma dor, ou que eu tiver um sofrimento, as minhas características emocionais vão ser aguçadas, vão ser potencializadas. Tudo bem? Tá. E aí, eu lembro que várias pessoas começaram a estocar. E os jornais começaram a falar, gente, se todo mundo for no supermercado e comprar tudo que tiver, algumas pessoas vão ter estoques para um ano e outras não. Vai faltar alimento. E mesmo assim, muitas pessoas iam no supermercado e compravam tudo que podiam. Uma vez eu fui no supermercado e comecei a conversar com o pessoal do caixa ali, e eles falaram, Marina, eu nunca vi isso, tinha compras de 5, 7 mil reais. A pessoa naquele momento, ela não estava pensando em ninguém, ela estava pensando nela. Eu não posso ficar sem. Isso é um egoísmo. Você entendeu? Chegou até mim, olha Marina, corre lá no supermercado, compra um monte de coisa porque vai ficar sem. Aí eu pensei, falei assim, como é que eu vou comer na minha casa tranquilamente, né? Com a minha despensa cheia, mesa farta, sabendo que tem bairros na minha cidade que as crianças estão sem comida. Como que a gente consegue, gente? Vocês concordam comigo? Como que eu vou comer tranquilamente? Como que eu vou fazer, né, uma refeição? Me angustia ver, né, porque a gente já sabe que o país está com índice de desemprego, as pessoas estão realmente na miséria por causa da pandemia. E aí as pessoas postando ainda festas, né, orgias alimentares. Aquilo dói um pouquinho em mim, porque eu falo assim, eu tenho, né? Então não tá doendo por mim, tá doendo pelas outras pessoas. Isso é muito complicado, porque tem gente que não tem um arroz, não tem um macarrão para comer. Então a gente precisa ter esse olhar pro outro também. Deixa eu só ver aqui. Tem aqui um comentário da Ana. Passei por isso hoje novamente. Segui a orientação da Marina e conversei com minha mãe. Foi emocionante, senti ela falando comigo. Ai, Ana, é só vocês irem no story, gente, que tem ali um depoimento ali. A Cíntia colocou que tá chegando o meu aniversário e é o primeiro que eu vou passar sem meu pai. Venho a dor e ao mesmo tempo com muita gratidão a Deus por mais um ano. Vai fazer 5 meses que eu perdi meu pai. Cíntia, é isso. Gente, a dor, ela não vai diminuir, tá? A dor não vai diminuir. Mas quando a gente consegue sair um pouco da nossa dor e olhar as pessoas em volta, já ajuda. Por quê? Nós dividimos, a gente entende que nós não estamos sozinhos, que não é só a gente que sente essa dor, e a gente consegue enxergar o outro. Falta aqui, ó, falta muita humanidade. Gente, é isso. Vocês viram, vocês lembram dessa época? Coloca aí um sim se vocês viram. Porque isso aconteceu. Teve um dia que eu tava no supermercado e a moça foi comprar álcool em gel e não tinha. Não sei se vocês lembram também, teve uma época que faltou, não tinha álcool em gel. E logo que chegou, o supermercado não estava organizado, porque não era para vender tudo para uma pessoa só, tinha que limitar o número de
produto. E bem no início tinha uma mulher lá, ela pegou a caixa, com todos lá, tinha, sei lá, 50, 60 álcool em gel, e foi pro caixa. Aquela cena, gente, me deixou tão mal, assim, porque o que adiantava? Gente, pensa só, o que adianta só uma pessoa se prevenir, né, usar álcool em gel, se toda uma cidade não tiver? Ela vai acabar pegando. Ou pessoas que ela ama vão pegar. Vocês têm a noção que a pandemia está como está por nós todos? Por nós todos. Pela pessoa que não se preveniu, pela pessoa que saiu e não foi somente para trabalhar, que podia ter ficado em casa, mas porque o trabalho ele é fundamental, a gente precisa ir trabalhar. Então, quando a gente pensa só na gente, naquele momento, a mulher estava pensando só nela. Eu vou pegar todos os álcool em gel e vou beber álcool em gel. Não vai adiantar nada. Sendo, se ela tá ali se encapando de álcool em gel, né, se lubrificando de álcool em gel, sendo que os vizinhos dela podem pegar e o vírus e às vezes acabar até contaminando. Então, quando a gente tem essa noção de que o olhar para o outro é muito importante, o sair da nossa dor, eu sempre falo assim, que nós precisamos entender a nossa dor, acolher a nossa dor, tá? Entender um pouquinho de como a gente funciona, por quê? Isso é autoconhecimento, eu preciso saber como eu funciono. Mesmo que eu descobrir coisas ruins, não tem problema, porque eu só mudo o que eu sei, né? Eu só vou poder transformar algo que eu tenho conhecimento. E aí, depois de tudo isso, a gente tem que sair do nosso eu para ajudar as pessoas. A gente precisa sair e olhar para o outro e acolher o outro também. Isso tudo é muito importante. Aqui a Fabiola colocou aqui no Face, esses altos e baixos ainda acontecem e em menos de um ano, principalmente nessas datas comemorativas. Você acha que já pode ser patológico? Fabiola, você tem que entender assim, qual é o nível dessa oscilação. Porque eu tenho 4 anos de luto e ela ainda acontece, mas ela acontece assim, 6 em 6 meses, sabe? Já é bem espaçado. Se você perceber que está muito frequente, a gente... O que seria o luto patológico, né? Vamos explicar assim. O luto patológico seria assim. Quando eu não consigo mais viver. Eu não consigo dar risada, eu não consigo mais ir numa festa, eu não consigo mais assistir um filme, eu sinto raiva, eu sinto inveja das pessoas, eu tenho essa questão do egoísmo muito forte. Todas essas sensações, isso não é vida. Isso não é vida. O luto, ele é uma pessoa com uma dor. Ele não é só uma dor. Isso que a gente precisa entender. O Leandro colocou assim, boa noite, Marina e amigos. Eu fico muito alegre com momentos como este, de conversa. Todos estamos no mesmo mundo e precisamos tentar ajudar uns aos outros, compreender as dificuldades. Leandro, é exatamente isso, Leandro. Por quê? Quando a gente gasta a nossa energia, eu fico muito triste quando eu vejo o jornalismo, né, se afundando em brigas, em críticas. Vamos juntar as nossas energias, as nossas forças para fazer algo de bom. Então, enquanto eu estou reclamando que o meu vizinho não fez tal coisa, eu não podia estar usando esta energia para estar fazendo aquilo? Você entendeu? Eu tô lá, porque ninguém, não sei quem fez uma festa. Por que eu não faço a minha parte, não tento? Vocês percebem que é muito pouco na televisão hoje em dia que passa os bons exemplos. Aqui na minha cidade, tem cada exemplo lindo de pessoas que estão fazendo cada campanha de alimento. O SESI mesmo, né? O SESI, para quem não conhece essa instituição, tem escola, o clube, o SESI está fazendo uma campanha maravilhosa. Por que isso não passa? Porque se a televisão, o jornalismo começasse a falar coisas boas, o SESI está fazendo uma campanha, os médicos não sei de onde estão fazendo também, o bairro tal, tem uma senhora aqui na cidade que ela está fazendo um projeto muito lindo. Isso ia contagiar.
Tem até um filme, se eu não me engano, que chama Corrente do Bem. Alguém já assistiu esse filme? Vocês colocam aí um sim se vocês já assistiram. Eu acho que é um filme, chama Corrente do Bem. Eu vou assistir esse filme de novo, porque eu vou indicar ele aqui no Instagram e vou comentar ele, porque faz muito tempo que eu assisti. Mas é isso, quando a gente começa a falar de coisas boas, as pessoas que estão ouvindo começam a querer fazer também. Só que a gente só fala de briga política, de morte. Quantas enfermeiras estão dando a vida para vacinar a população? Aí só cai na televisão a enfermeira que aplicou e tirou a vacina. Pô, gente, né? Aqui a Edneia colocou a padaria, tá doando pão. Tem uns projetos, Edneia, bem legais, que a padaria, assim, se você tiver dinheiro, você compra o pão e deixa ali. Aí quem não tem, passa e pega. Por que isso não pode ser... Isso, Cíntia, é uma criança que fez uma corrente no filme. Gente, todo mundo devia assistir esse filme. Eu vou assistir de novo, vale muito a pena. Por que a gente não faz isso? Ao invés de a gente ficar reclamando ou só valorizando as notícias ruins, a gente precisa fazer a nossa parte. E entender que se tá doendo muito dentro da gente algo, é porque nós estamos potencializando questões que nós já temos. Ok, descobri que eu tenho, né? Que nós estamos falando hoje muito do egoísmo, dessa coisa tipo, eu quero ter, eu não aceito que o outro tenha. Teve uma mulher que uma vez eu estava atendendo e ela falou assim pra mim, ela não perdeu, tá? Ela tinha uma filha só, uma filha única, e falou assim pra mim, eu fiquei assim na hora. Ela falou assim, Marina, se a minha filha morrer, isso já faz 3 anos, tá, gente? Não foi nem na pandemia. Ela falou assim, ó, se minha filha morrer, a minha vontade era de sair matando todas as outras crianças, porque se eu não vou ter minha filha, ninguém mais vai ter. Ok, só que ela estava no lugar certo. E aí eu tive a chance de organizar esse pensamento dela, né? Eu tive a chance de fazer ela entender que isso não ia diminuir a dor dela. Provocar a dor no outro não diminui a nossa dor. É muito mais fácil que a gente organize a nossa emocional, organize as nossas dores. Muito mais fácil. Aqui a Vanessa colocou, minha mãe faleceu de Covid, esperou demais pela vacina, seria vacinada agora. Não consigo ver as pessoas vacinando seus pais, me dói demais. Tô tentando vencer isso. Gente, Vanessa, é isso mesmo. A gente só precisa reconhecer o que a gente sente para tentar melhorar, porque é um sentimento humano. Só que se eu não reconhecer, como é que eu mudo? A pandemia fez realmente a gente entender que tem muita gente que só pensa em si, que a gente viu na questão da comida, do álcool em gel. Teve roubo esses dias de vacina, pessoas roubaram vacina para vender, né? Mas tem muita gente boa, tem muita gente fazendo campanhas, doações de alimentos, e a gente precisa entender, né, ser mais compreensivo em vez de tanta energia negativa. A Liana colocou aqui, eu acho que consigo ajudar um pouquinho os outros, inclusive indico tuas lives. Ai, Liana, você é uma graça. É isso mesmo, gente, a gente precisa... Depois até vou colocar, quem quiser nos comentários, deixar aí o filme A Corrente do Bem, é muito interessante mesmo. Porque a gente precisa mudar a nossa energia, tá? Energia é tudo. É tudo pra nós mesmos, porque lembra que eu falei que melhora a nossa resistência. E a energia boa no geral. Por quê? Quando eu estou com uma energia boa e eu passo isso pra frente, a outra também, o outro também, a gente faz realmente essa corrente de energia. A Ana colocou aqui, ó, a nossa fragilidade humana nos deixa despreparados para o enfrentamento dos momentos mais difíceis. Por isso, o autoconhecimento conduz à evolução de cada um e assim convivemos melhor em sociedade. Exatamente isso, Ana. Nós precisamos fazer a diferença. E olha, eu vou falar pra vocês, gente, a diferença não é esperar o outro. Porque qual que é a frase que eu mais ouço? Por que eu vou fazer o certo se os outros não fazem?
Por que que eu vou cumprir, sei lá, tal regra se ninguém cumpre? Eu não tenho que esperar do outro, né? O que eu preciso é começar por mim. A nossa conta, né, lá em cima na espiritualidade, não adianta não eu chegar lá e falar assim, mas eu fiz tudo isso porque a Ana fazia também. Mas a conta não é eu e a Ana, né? A conta não sou eu e o Leandro. A conta sou eu e a espiritualidade. Nós estamos vivendo aqui num momento de evolução, né? Momento de evolução. Antes, até aqui, por exemplo, da Vanessa, né? A Vanessa colocou assim, a mãe dela não deu tempo de ser vacinada. Minha mãe não deu tempo nem de ver o Covid. Minha mãe era professora de história, ela ia amar, assim, vivenciar algo histórico, que é histórico, né? Minha mãe era uma pessoa assim super caridosa, ela ia fazer campanha, ela ia movimentar a cidade, ela não teve chance nem disso, né? Porque eu tenho certeza que ela faria a diferença aqui. Se ela estivesse vivendo uma pandemia, porque aquela mulher era, sabe, brilhante, ela ia fazer várias coisas de interessante. Mas não, nem chegou. Então, e aí? Lembra da comparação? Tem pessoas que não tiveram mães, ou que perderam as mães com 5 anos, né? E sempre a gente precisa ter esses pensamentos de, na hora de se comparar, a gente fazer a comparação certa, tá? A comparação do bem. A Fábia colocou, achei uma frase em que meu filho fala sobre ações com amor. Gera amor ao próximo e à sociedade. Quando vi, resolvi fazer uma campanha para ajudar um projeto que ajuda crianças e adolescentes com câncer. Fábio, eu quero falar sobre isso agora, só para a gente finalizar. O Leandro colocou aqui, eu gosto de ler. Por vezes sou mal compreendido, mas todos puderem ler as experiências espíritas. Abrirá o horizonte. É bem interessante. Gente, isso que a Fábia falou, eu quero finalizar a live. A Liana colocou aqui, ajudar amenizador. Eu quero finalizar a live de hoje, gente, falando do que a Fábia colocou. Por quê? É a coisa mais importante do que eu vou falar hoje. Quando a gente consegue sair de nós mesmos, tá? Entender nossa dor, acolher, não vai passar a dor vai existir, a Fábia sabe disso. Mas, o que aconteceu? Ela sai da dor dela, resolve fazer uma campanha, um projeto para ajudar crianças e adolescentes com câncer. Se ela estivesse com um sentimento assim, já que meu filho morreu, todos os outros precisam também, ou eu tenho raiva das pessoas que estão vivas, ela não estaria fazendo um projeto, uma campanha maravilhosa que vai salvar muitas vidas. Você entendeu? As minhas filhas podem ser salvas por uma campanha da Fábia. Você entende como que é a troca? Hoje eu estou aqui. Se eu estivesse com raiva das pessoas, eu não estaria aqui. Porque eu estou aqui, conversando com vocês, dividindo experiência, a gente está nesse bate-papo. Eu podia estar deitado na minha casa, na minha cama, chorando, com raiva de todo mundo que tivesse mãe, porque eu não tenho a minha. Mas não, minha mãe me ensinou algo muito importante, que o filho da Fábia também ensinou, que é fazer o bem, né? Sem ver a quem. Então, por isso que eu levanto e estou aqui, porque eu podia estar lá chorando. E a gente levanta e vem. Aqui na minha cidade, tem uma história muito linda que a mulher, uma amiga minha, ela perdeu a filhinha, tá? Foi uma diabetes. Ninguém sabia que a menina tinha diabetes. Foi várias vezes no hospital, voltou e ninguém descobria nada. Tudo bem, a menina acabou falecendo. Só que há um exame, se eu não me engano chama Destro, se alguém me corrige se eu estiver errada, que o exame é um furinho no dedo e que você descobre, logo que você chega no hospital, é só fazer um furinho no dedo, você descobre se a diabetes está alterada. E na época, né, que a menininha faleceu, não era obrigatório esse exame. Pois, eu vou até falar o nome dela, porque virou até lei aqui na cidade, então eu vou falar. A Andréia, uma mãe iluminada, tá? Maravilhosa.
organizou a própria dor, foi atrás e fez uma lei. Foi aprovada uma lei na minha cidade. Tô arrepiada, gente. A Lei Valentina. O que acontece com a Lei Valentina? Todas as crianças que chegarem passando mal, num pronto-socorro, num hospital, a primeira coisa que faz, o furinho no dedo. E onde a Andréia me contou que uma mãe, ai gente, né, vou tentar não chorar aqui, uma mãe chegou pra ela e falou: Andréia, você salvou a vida do meu filho. A mãe chorava muito, muito. Porque na hora que chegou no hospital, ninguém nem sonhava que era diabetes do menino. E por causa da Lei Valentina, teve que fazer o exame destro. E na hora descobriram que ele estava com diabetes e já puderam fazer todo um tratamento. Se a Andréia tivesse ficado só com a dor dela, tudo bem, ela ia ficar doendo, que vai doer pra todo mundo, mas ela não tinha feito nada de diferente. E hoje a filha dela é imortal. Vai ser imortal, porque existe a Lei Valentina, que salva milhares de crianças e vai salvar muitas crianças ainda. E eu falo, gente, isso que é o sentido da vida. O sentido da vida é quando a gente sai de nós mesmos. Sai da nossa dor, não que isso vai acabar com a nossa dor, mas vai diminuir muito. A gente sai um pouco da nossa dor e a gente vai fazer diferença no mundo, né? O sentido da vida é esse. E a gente conseguir sair e fazer toda a diferença. Porque nós não temos, né, respostas para todas as nossas perguntas. Mas uma coisa eu falo, fazer o bem para os outros, nunca vi alguém fazendo bem e se sentindo mal. Mas a gente vê o contrário, pessoas desejando mal, se sentindo mal. Tanto que todo mundo que colocou aqui, que sente, nossa, às vezes eu fico revoltado, todo mundo colocou e eu me sinto mal. Quer dizer, o sentimento do egoísmo faz com que a gente se sinta mal, faz com que doa muito mais. Vocês entenderam? Então, não sou nem eu que tô falando, vocês colocaram aqui. Eu sinto isso e dói muito eu sentir isso. Quando a gente muda esse pensamento, a dor diminui demais. E aí a gente vai conseguir, hoje quando eu vejo uma mãe com uma filha se abraçando, hoje eu sinto muita felicidade, muita mesmo. Porque era o que eu mais queria. Então assim, que bom que essa pessoa ainda pode. Que ela ainda pode. E ainda se eu puder dar uma cutucadinha quando eu vejo brigando, uma mãe e uma filha brigando, eu vou lá e cutuco e falo, olha, vai de leve, não briga tanto porque você não sabe até que dia você vai ter. Então eu até ajudo para quê? Para que não haja culpas depois, para que não haja, nossa, eu podia ter feito mais, falado mais, né? A gente precisa fazer a nossa parte. Aqui a Fábio colocou, a minha dor é imensurável, choro todos os dias, mas acredito que ele me fez fazer essa campanha. Fábio do céu, você vai, eu acredito, eu sei que a sua dor é a maior dor do mundo, porque o luto já é maior, a dor de um filho é mais ainda, mas eu falo pra você, pensa o tanto que seu filho está vivo na sua ação. Em todas as crianças e adolescentes que você ajudar, o seu filho está vivo ali, tá? Está vivo em todos os momentos. Quando eu estou aqui fazendo as lives pra vocês, a minha mãe está viva, porque eu estou aqui porque eu vivi um luto, então eu estou aqui. Por que eu não fiz isso antes? Né? Por que eu só fiz depois? Porque o luto me chacoalhou. Porque talvez se a minha mãe estivesse aqui ainda, talvez eu não estaria aqui. Tentando ajudar e levar uma palavra de conforto para quem sofre. Então, gente, que a gente se organize. Sentimentos de egoísmo, de raiva, de ódio, isso é humano, todo mundo tem, mas nós podemos mudar isso. Não só parar de sentir, como nós podemos ajudar a fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Aqui a Dani colocou, pior sentimento é o arrependimento. Fiz muito por ela, mas me cobro. Dani, provavelmente você é uma pessoa que se cobra muito. Lembra que eu falei que o luto potencializa? Então, mesmo fazendo muito, você continua se cobrando, mas você não se cobra só por causa do luto. Provavelmente a sua característica psicológica,
né? O seu mundo emocional sempre foi de uma pessoa que se cobra demais. E o luto não seria diferente, só é um pouco mais potencializado. E é isso que eu quero que vocês entendam. Tudo que vocês sentirem no luto é algo nosso, né, potencializado. Então, gente, eu quero agradecer muito, muito a presença de vocês, porque essa troca é muito importante, tá? Terça-feira que vem tem mais uma live. Vocês podem mandando perguntas que eu vou respondendo na medida do possível. Este domingo agora, dia 11, vai ser o primeiro grupo, tá? Terapêutico, imersão terapêutica, vai ser o primeiro. O grupo já está fechado, né? Não temos mais vagas porque eu limitei. Mas quem tiver interesse, entre em contato comigo para os próximos, tá? Mas domingo agora vai ter. A Dani colocou exatamente isso. Dani, é isso, não tem erro. É o que a gente é potencializado. Então no domingo agora, dia 11, a gente vai passar o dia todo. Eu vou mandando aqui algumas fotos para vocês. Vai ser sigilo, né? Porque é um processo terapêutico. Mas eu vou mandar os bastidores, vou mandar algumas coisas aqui. E quem tiver interesse de participar dos próximos, é só me mandando que eu já tô fazendo, eu tenho uma lista de espera pro próximo. Aqui a Ana colocou obrigada mais uma vez, a Dani colocou te adoro. Ai, gente, eu que amo vocês. Nossa, é uma gratidão imensa. E a Valdinelli colocou Jesus é a prova viva do paraíso. Gente, eu quero muito, a Sandra colocou aqui gratidão. Eu quero dizer, né, eu pedi desculpas se eu falei algo. A Edneia vai participar aqui, ó. Eba, não vejo a hora. Edneia, a Ana, tem algumas pessoas que vão participar, que estão aqui na live, mas quem quiser, vou anotando para as próximas. Mas eu quero, assim, realmente, se eu falei algo a mais, porque falar sobre luto é muito difícil, então, né, peço desculpas aqui para vocês, mas eu preciso clarear as ideias, eu preciso que vocês entendam que a maioria das dores elas são desnecessárias, elas não são exatamente do luto, elas são de características nossas, tá? A Keliana precisa aprender. A gente precisa, a Fabiana tá aqui ansiosa, gente, um grande beijo pra vocês, tá? Foi muito gostoso a nossa conversa hoje. E vocês vão mandando para as pessoas que toda terça-feira a gente vai estar aqui conversando e falando desse assunto que é tão importante, que é o luto, tá bom? Ana, para todo mundo aqui, Mari, beijos para vocês, tá? O pessoal do Face também. Grande beijo.